Eu vou resolver neste vídeo os exercícios da nota de aula sobre função afim. No primeiro exercício, eu peço para vocês determinarem a lei da função afim, cuja reta passa pelos pontos -8, 0, ou seja, o ponto de abscissa -8 e ordenada 0, e 0, 4. Então, eu quero determinar f de x igual a ax mais b, ou seja, a gente precisa determinar a e b. Se -8, 0 é ponto da reta que é gráfico dessa função, então, quando x é menos 0, y é 0. Como y é f de x, então a gente sabe que 0 é igual a f de menos 8. E f de menos 8 é a vezes menos 8 mais b. Isso implica que menos 8a mais b é igual a 0. Quando x é 0, y é 4, ou seja, 4 é igual a f de 0. F de 0 é a vezes 0 mais b, que é b. Isso implica, então, que b é igual a 4. Então, dessas duas equações, já que b é 4, substituindo na primeira igualdade, menos 8a mais 4 é igual a 0. Isso implica que menos 8a é igual a menos 4, ou seja, a vale menos 4 sobre menos 8, que é meio. Então, f de x, a lei, né, da função, é meio vezes x mais 4, ou x sobre 2 mais 4. Uma outra forma de escrever a lei da função também, já que isso é y, f de x é y, mas eu pedi a lei, não pedi a reta. Se eu tivesse pedido a equação da reta seria, multiplicando por 2 aqui, ficaria x mais 8 igual a 2y. Essa seria a equação da reta. Mas eu pedi a lei da função. Então, a lei da função é essa aqui. No segundo exercício, f é uma função afim cuja reta passa por 2 pontos dados. Descobrir se cada ponto indicado abaixo pertence à reta que é o gráfico dessa função ou não. Então, para a gente saber se esses pontos pertencem ou não à reta R, a gente precisa descrever a equação da reta, né? Bom, ou descrever a lei da função afim. A função, então, é da forma ax mais b. A gente sabe que f de 5 é igual a 10, porque quando x é 10, y é 5. É o contrário, né? F de 10 igual a 5. Então, f de 10 é a vezes 10. É isso mesmo, é a vezes 10. Então, é 10a mais b. E f de 13 é igual a menos 1, já que quando x vale 13, y vale menos 1 e y é f de x. F de 13 é 13a mais b. Então, a gente precisa resolver esses dois sistemas aqui. Da primeira equação, nós podemos escrever b igual a 5 menos 10a. Substituindo na segunda, a gente obtém menos 1 igual a 13a
mais 5 menos 10A, que é B. Isso implica que 13A menos 10A é 3A. Passando 5 para o outro lado, vai ficar menos 1 menos 5, que é menos 6. Então, menos 6 é igual a 3A, ou seja, A vale menos 2. Substituindo agora o valor de A aqui, a gente obtém B igual a 5 menos 10 vezes menos 2, que é 20. Então, B é 25. Então, a função ela é igual a menos 2x mais 25. Vamos conferir? Se x vale 10, então vai ficar menos 2 vezes 10, que é menos 20 mais 25, 5. Então, f de 10 é 5. E f de 13? 2 vezes 13 é 26. Então, f de 13 é menos 26 mais 25, que é menos 1. Então, está certinho. Vamos verificar agora se o ponto 7, 11 pertence à reta que representa o gráfico dessa função. Para verificar se isso acontece, a gente precisa verificar se f de 7 é igual a 11. Se isso acontecer, esse ponto pertence à reta. Se f de 7 for diferente de 11, esse ponto 7, 11 não pertence à reta. F de 7 é menos 2 vezes 7, que é menos 14, mais 25. 5 menos 4, 1, 2 menos 1, 1. Então, f de 7 é 11, então esse ponto pertence à reta R. F de menos 9. F de menos 9 é igual a menos 2 vezes menos 9, que dá 18. 18 mais 25 é igual a 43, não é isso? 8 e 5, 13, vão 1, 2 e 1, 3 e 1, 4. Então, como f de menos 9 é diferente de 7, então esse ponto não pertence à reta R. F de 11. F de 11, vou fazer aqui embaixo. F de 11 é igual a menos 2 vezes 11, que é menos 22, mais 25, isso é 3. Então, f de 11 é diferente de 2. Então, esse ponto não pertence à reta R. E f de 12 é menos 2 vezes 12, que é menos 24, mais 25. Isso é 1. Então, f de 12 é igual a 1. Então, esse ponto pertence à reta R. No terceiro exercício, eu peço para vocês determinarem o valor de P para que a função f de x igual a 2p mais 3 vezes x mais 2 seja decrescente. 2p mais 3 é o coeficiente de x, então esse é o a, a taxa de crescimento ou taxa de variação da função. Essa função ela é decrescente se a for menor que zero. Ou seja, se 2p mais 3 for menor que zero, que é o mesmo que dizer que 2p é menor que menos 3, dividindo por 2, como 2 é positivo, o sinal se mantém. Então, para qualquer valor de p estritamente menor que menos 3 meios, a função f de x igual a 2p mais 3x mais 2 é decrescente. No quarto exercício, eu peço para vocês estudarem o sinal
das seguintes funções. Então, para estudar o sinal, a gente primeiro determina o zero da função e aí realiza, então, analisa quando que a função vale, quando que a função é positiva e quando ela é negativa. Então, no item A, f de x é igual a zero se e somente se f de nada, se somente se 4x menos 5 for igual a zero, ou seja, se 4x for igual a 5, somei 5, né, dos dois lados, ou seja, se x for 5 quartos. Como A é 4 é positivo, então essa função ela é crescente. Então, o gráfico dela é uma reta assim. Aqui está a interseção com o eixo x. Aqui a função é positiva e aqui ela é negativa. Então, f de x é maior que zero se x for maior que 5 quartos e f de x é menor que zero se x for menor que 5 quartos. No item B, f de x é zero se e somente se menos 4x mais 5 for igual a zero. Isso mesmo, é menos 4x mais 5. Isso acontece se e somente se x for igual a 5 quartos. Então, a raiz é a mesma. Então, essa função agora ela é decrescente porque a é menos 4, ou seja, a é negativo. Então, o gráfico dela é assim. A interseção com o eixo x é 5 quartos. A função está desenhada acima do eixo x para valores maiores do que 5 quartos e está abaixo do eixo x para valores menores do que 5 quartos. Então, f de x é maior que zero se x for menor que 5 quartos e f de x é menor que zero se x for maior que 5 quartos. No item C, f de x é x mais 4. Então, f de x é zero se e somente se x mais 4 for igual a zero, ou seja, se x for igual a menos 4, então a raiz da função é menos 4, ou o zero da função é menos 4. Como a é 1, a função é crescente. Então, aqui está menos 4, interseção com o x, aqui a função é negativa e aqui ela é positiva. Então, f de x é maior que zero se x for maior que menos 4 e f de x é menor que zero se x for menor que menos 4. É bom a gente substituir valores para a gente verificar se está feito corretamente, né? Por exemplo, vamos pegar um número maior que menos 4, menos 3. Se x for menos 3 mais 4 é 1, que é maior que zero. Então, está certinho. No item D, f de x é 3x menos 5. Então, no item D, f de x é zero se e somente se 3x menos 5
for igual a zero, ou seja, se e somente se x for igual a 5/3. Então, vamos traçar aqui o eixo x. A função é crescente porque a é 3, ou seja, a é positivo. A interseção com o eixo x é 5/3. Aqui a função é negativa e aqui ela é positiva. Então, f de x é positivo se x for maior que 5/3 e f de x é negativo se x for menor que 5/3. E, por fim, o último item, o item E, f de x é menos x mais meio. Então, no item E, f de x é igual a zero se e somente se menos x mais meio for igual a zero, ou seja, se e somente se x for igual a meio. Essa função ela é decrescente porque a é menos 1, então o gráfico dela é uma reta dessa forma, cresce da direita para a esquerda. A interseção com o eixo x é meio. Ele está desenhado, o gráfico está acima do eixo x para valores menores que meio e está desenhado abaixo do eixo x para valores maiores que meio. Então, f de x é maior que zero se x for menor que meio e f de x é menor que zero se x for maior que meio. Então, resolvemos todos os exercícios da nota de aula sobre função afim.